Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro se afasta. Não se engane. Esta mensagem vem da fonte criativa, o que quer que isso signifique para você. Canalização pode vir de muitos lugares e de muitas formas, dependendo dos filtros, do véu, da consciência, da experiência, mas tudo começa na fonte criativa. Como a informação chega ao ser humano? Em sua pureza, com suas emoções, com sua acuidade, com sua alegria, com sua profundidade. Como ela faz isto? Isso depende do ser humano, e por isso que vocês veem tanta diferença, tantas formas. Meu parceiro fala comigo sobre o evento que ele acabou de dar a vocês. Houve um tempo, quando ele se perguntava se ele estava fazendo de forma correta. Ele viu outros que eram capazes de levantar-se, caminhar pelo palco sem cair, abrir seus olhos, e não é a forma dele. Ele não disse a vocês o tempo que ele tentou abrir os olhos durante a canalização. Ele teve que parar. E o motivo foi este. Parte do processo dele é saber quem está aqui, porque eu mostro a ele. Eu quero que ele converse com aqueles que estão aqui. Não os assentos, mas para corações. E alguns de vocês sabem disso. Alguns de vocês sentem. E quando ele abre os olhos, o que ele viu foi algumas das cores e luzes mais brilhantes que ele jamais viu. E ele teve que parar, porque tirou a respiração dele. O distraiu de tal forma, de todas as vidas e faces, um flash diante dele. Ele viu distrações e energias em cada assento. Ele ficou sobrecarregado com o acástico de quem está lá. Ele sabe melhor. Vocês não vê ele abrir os olhos quando está na cadeira. Essa é a forma dele. E é a minha forma. E, portanto, essa parceria que nós temos formata a forma como ele canaliza. E como vocês percebem o que ele dá a vocês. A canalização é uma interpretação multidimensional. O espírito não usa linguagem humana. O espírito usa a linguagem da luz, multidimensional, não linear. Não há verbos, adjetivos, nomes, nada disso. Nada. O espírito fala frequentemente metáfora, essentúrias. Foi necessário, meu parceiro, anos para fazer com que parecesse como se houvesse uma corrente contínua, que fosse significativa para vocês. Ele ainda está interpretando até hoje, só que agora é parte dele. Quando ele começou e há uma gravação disto, eu não fiz nada diferente. Eu dei a ele a beleza das mensagens. Isto o confundiu. Ele pensou que precisava lembrar-se e dar de novo, como um humano. Ele não compreendeu a fusão que precisa acontecer. Você precisa ser parte da fonte criativa. Ele aprendeu aquela parte, mas ainda não estava correto. Longas pausas aconteciam antes da próxima sentença, onde ele estava esperando uma informação que já tinha sido entregue. Os filtros deles estavam colocados. Ele precisava compreender como sair do caminho, não pensar a respeito, não intelectualizar, não ter medo. Não ter medo. Eu posso me lembrar da primeira vez que ele captou. Ele não disse a ninguém sobre isso. Ele não queria, porque mostrava o medo dele. Era embaraçoso para o ser humano, especialmente para um professor,
permanecer diante de uma audiência e dizer quão medroso ele está. Quando ele percebeu o que ele precisava fazer, ele estava com medo. Para poder ser puro, ele precisaria literalmente dar um passo para o vento da morte e do nascimento, as idas e vindas das almas. E ele viu isto. Ele poderia ver a luz no final do túnel. E ele tinha medo de estar morrendo. Ele sabia que podia senti-la. Ele sabia daquele sentimento. Ele conhece o sentimento. E quando acontece de novo, por um momento ou dois, o corpo humano teme. E então você se lembra, e você libera. A luz assumirá, e você saberá quem você era. Você é parte da fonte criativa. Ele continuava indo àquele lugar, e permanecia lá e esperava. Eu dei a ele uma corda prateada, para que se ele fosse puxado para a luz, ele não poderia ir até lá. Tudo que ele poderia fazer era observar. Ele se sentiu mais seguro, e quanto mais ele fez isso, mais seguro ele sentiu. Até que para lá era onde ele queria ir. Uma milha passou em sua carreira de canalizador, quando ele desejou estar na cadeira. Ele já não estava mais apreensivo se eu iria aparecer ou não, se haveria mensagem ou não. Tudo que ele queria fazer é chegar naquele lugar onde ele estava seguro. Ele podia ver a luz e sentir a temporalidade, o não envelhecimento. Ele sentiu aqueles que passavam por ele, que tanto estavam indo quanto vindo. Às vezes, por conta própria, ele chorava com a profundidade daquele sistema. É aonde ele está agora. Ele sabe o que estamos dizendo. Ele pode sentir o que estamos dizendo. Mas ele ama onde ele está. Meus queridos, vocês podem amar isto. Vocês podem compreender isto. É parte de vocês. Isso é parte de quem vocês são. Vocês podem amar a vocês até o nível onde vocês querem estar naquele mesmo lugar. Talvez não como eles, mas um lugar que é tão sagrado e tão belo, que você e sua alma são um, que a vida e a morte elas mesmas não são tão significativas assim, que as feridas que normalmente você sofreria daqueles ao seu redor, das questões de saúde e as questões da família, de relacionamentos, questões de trabalho, todas essas coisas que fundem a algo que você simplesmente trabalha, ao invés de coisas que controlam você, e você está em paz. Você é o que você é. A mais. O Espírito fala em metáfora. Haverá muitas. Às vezes os canalizadores nem mesmo sabem disso. Eles não descobriram isso ainda. Não é necessário que eles saibam. Cabe a vocês. O que algumas dessas coisas significam? Eu darei a vocês apenas um exemplo, pois não é para mim dizer a vocês sobre eles. Vocês ouvem um número. É um número que está até mesmo nas profecias antigas. 144. Frequentemente é 144 mil, muito antes de Cryon. Houve uma profecia sobre os 144 mil. Eu dei a vocês informações sobre o número chamado 9944. Há outros que se sentarão no palco sobre os 44 coisas. Se vocês ouvirem isso, eu quero que vocês saibam que o número ele mesmo é uma metáfora. Não se trata do que está representado, que eles diriam, até mesmo nas escrituras antigas, 144 mil. Não significava 144 mil. Aquilo foi informação canalizada. Se tratava do número.
O que o número está dizendo a você, em termos numerológicos, o que significa? Deixe-me dar a vocês uma dica. Se você está aqui e você estuda aquilo que é a energia sagrada dos números, você sorrirá. Às vezes é a única forma que nós temos a dar a vocês informações multidimensionais para que vocês interpretem em sua linguagem, que é linear, cria termos e problemas. Mas quando nós damos os números, é mais fácil. 144 é um 9. É um 9. Quando vocês veem um 9, especialmente aqui e agora, é a completude de uma era. 9. As coisas estão se resolvendo. Em algumas profecias, este é um número. Esse era um número amedrontador. Vocês ouviram sobre o número 666666? Se você os adicionar, é um 18. E se você adicionar aquilo que é bom, completude, uma era, não é amedrontador, não é uau, é uma informação sagrada. Vocês estão fechando uma velha energia, e com aquela velha energia, a escuridão, a mal, é uma informação sagrada. Vocês estão fechando uma velha energia, e com aquela velha energia, a escuridão, a mal, há um desequilíbrio, a inequidade. E não estou surpreso que um ser humano pegaria esse número e colocasse sobre uma entidade que supostamente deveria destruir tudo. Percebem o que eu estou dizendo? 144. Há mais nisto. Novos começos. Então vocês têm um final de uma era que poderia ter ido em qualquer direção. O fim de uma era. Os antigos sabiam. O fim do calendário maia, o fim do calendário tolteca e também dos azteca. Todos eles tinham o mesmo calendário. Muitos indígenas viram isto, falaram a respeito. Não é novo, é 9. É o fim da velha era, é o início, da nova era. O 4, estrutura, Gaia. 4. Isso não foi perdido na humanidade. Eles estão usando isto e nem mesmo sabem, como o Clube do 48. 4 é a beleza, a estrutura daquilo que está ao seu redor. É a energia da Terra combinada com a humanidade. Vocês têm o início de uma aliança com esse planeta, como vocês nunca tiveram antes. E se vocês colocarem um 44 juntos, este é o novo número para o qual vocês estão movendo-se na porcentagem do seu DNA de 33, que foi o número mestre. 44 é o novo número mestre de um novo ser humano, que será revelado. O que significa? Quando vocês chegarem lá, eu direi uma coisa a você, eu darei uma dica. Se vocês derem uma olhada no 11, que é iluminação, quando vocês dão uma olhada no 22, que é a dualidade, foi aí que vocês perceberam a batalha entre a luz e a escuridão. Quando você olha para o 33, foi a compaixão. Vocês começaram a amar uns aos outros. E 44 será uma terra em paz consigo mesmo e sábia. 44. Eu quero que vocês olhem para as coisas de forma diferente, especialmente quando vocês ouvem números. Eles significam coisas. Há tanto ali naquilo que está sendo dado a vocês nesses 3 dias que não serão falados a partir desse ponto. Tudo isso por um motivo. Meu parceiro fez essas coisas através de mim. Querido Cryon, isto é o que nós faremos. O que você acha? Eu sempre digo, o que você pensa?
E ele diz: não venha com esse papo psicológico. Eu olho para ele e digo: como se sente? Sim ou não? Qual é a tríade de seu centro, seu coração, sua inata? O que eles dizem para você quando você reúne essas coisas? Sim ou não? Cryon, isso é um desastre. Nós não deveríamos fazer isso. Será uma informação conflitante. E eu disse isso a ele. O amor não entra em conflito consigo mesmo. O amor não entra em conflito consigo mesmo. O amor não bate em seu próprio peito. O amor é suave, gentil. O amor não dá a você uma mensagem e depois retira. Ouça com amor. Discirna. E não pergunte a Deus se está certo. Porque você é Deus. Tenha um bom dia. E assim é. Canalização Cryon, por Lee Kelly. Tradução Gustavo Amorim. O Espírito fala em metáforas.